Então, bora começar mais um GPS do Orgulho e hoje com o meu querido Lucas De Vito, que também é psicólogo e que vai falar pra gente um pouquinho hoje da trajetória dele indo da vergonha pro orgulho. Vocês estão bem? Eu estou bem também. É uma live bastante aguardada. Vários meninos mandaram mensagem pra mim falando: Meu Deus, eu gosto muito de vocês dois. Vai ser incrível ver vocês dois juntos. Então, bora começar? Deixa eu ver se eu chamo o Lucas aqui. Convidar. E vamos que vamos, porque hoje promete. Aê! E aí, tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem. Estava ansioso para esse encontro com você. Ah, Recebi um monte de gente falando: eu sigo vocês dois, que legal, que incrível que vai ser. Eu tenho muitos seguidores, as pessoas estavam esperando essa participação. nossa, eu também estou muito feliz. Tem um monte de gente que mandou mensagem também falando. Peraí, só vou colocar meu cachorrinho aqui pra fora do quarto, que ela tá pedindo pra sair, já volto. Pausa para ele colocar cachorrinha. Gente, vocês viram esse sotaque do Lucas? Coisa mais gostosa? Que é o quê? É de Minas, né? O povo mineiro, gente. O povo mineiro tem esse sotaque, né? Bom, deixei falando aqui com vocês enquanto isso. Pronto. Para quem não sabe, o GPS do Orgulho é uma série de lives que eu tenho feito para chamar pessoas que foram de um lugar de vergonha para um lugar de orgulho e para elas poderem contar um pouquinho da trajetória delas para que você que está em casa possa se inspirar e, quem sabe, te ajudar no seu caminho de orgulho, para que você possa se orgulhar mais de você mesmo. E antes da gente começar, Lucas, eu sempre gosto de contar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, porque sempre vem gente, né, que não são meus seguidores, que nunca viram um GPS, que quando a gente fala de orgulho, a gente não está falando de. É, ou melhor, quando a gente fala de vergonha, a gente não está falando de timidez. A gente não está falando de ir numa festa e precisar beber para chegar num cara. A gente não está falando de ter vergonha de falar na reunião do trabalho. A gente está falando daquela sensação de que tem algo errado com a gente, que tem alguma coisa que não é boa o suficiente, ou que a gente não de que a gente não é digno de amor, que a gente tem alguma coisa muito feia em nós. Isso é muito próprio da experiência do homem gay, porque a gente vive nessa sociedade heteronormativa e tal. E você está inaugurando uma coisa aqui, porque eu já fiz outros dois GPS, mas o primeiro GPS foi com o Fábio, que fala de masculinidade, mas que é um homem hétero, e o outro com a Carol dos Soutos, que também é uma mulher hétero. Então estamos começando Ó. este momento de falar, então, com os nossos amigos gays. Semana que vem a gente vai ter também um homem gay, agora a gente vai ter mais diversidade por aqui. Ah, que legal, fico feliz, Bom, honrado. honrado, você é o primeiro, vamos iniciar. Lucas, querido, eu te mandei já, você já deve ter sabendo o que você vai responder, mas eu vou te perguntando, você vai respondendo, e eu queria te dizer assim, para você ficar super à vontade, porque a gente tem um mini roteiro aqui, mas a gente pode acabar em qualquer outro lugar, porque o roteiro é só para ajudar a gente. Eu tento fazer mais ou menos as mesmas perguntas aqui no GPS, para virar como um GPS mesmo, para a pessoa poder assistir vários e pensar, tipo, puxa, posso fazer isso comigo também, posso aprender desse jeito. Então, olha, as pessoas falando, Lucas, sou seu fã, te quero. Bom, vamos lá, povo animado. Bom, querido, a primeira pergunta é essa. Você teve já uma experiência de sentir vergonha de você mesmo? Então, se sim, quando foi que você teve vergonha de ser quem você era pela primeira vez? Assim, tem um momento marcante na sua vida de se sentir com vergonha de você? Nossa, eu acho que, na verdade, a minha adolescência inteira e, na verdade, assim, quando eu comecei a ter consciência sobre o Lucas, sobre a minha sexualidade e o papel dela, assim, da sociedade e tudo mais. E também por questões, assim, do meu corpo também, que eu não, que eu sofria um bullying de leve, né? De leve na escola. E, enfim, eu sempre comecei a ter muito problema comigo mesma, como eu me enxergava perante as pessoas. E eu falo isso tanto a nível físico, né, de aparência, quanto psicológico, né, intelectual, de me achar menos inteligente que um, menos inteligente que outro. Então, em todos os aspectos, eu sempre me senti dessa maneira, sabe? Com vergonha de mim mesmo. Então, na verdade, é nem que um momento marcante, mas vários momentos. Mas eu sempre falo que muitos momentos de vergonha na minha vida
Na verdade, eu falo dois que mais me marcaram. Eram na escola em que eu acabava sempre, desde que eu sou criança, pegando recuperação em exatas, assim, tipo assim, terceira, quarta série. Quem pega recuperação? Eu. E falando, e também pela questão da sexualidade, quando acho que a maioria das pessoas que são LGBTs passam por isso, né? Quando começa aquela descoberta, as pessoas começam a falar de sexualidade, na adolescência e tudo mais, fazer aquelas brincadeirinhas. E eu ficava muito inseguro, eu sempre fui muito ansioso, né? Hoje eu controlo e tudo mais. Então isso para mim foi muito intenso, sabe? Tipo assim, de querer desaparecer e falar, caraca, eu tô me sentindo muita vergonha de mim mesmo, porque eu não sou daquele jeito, porque eu não sou bom intelectualmente, vergonha das minhas notas, vergonha de tudo. E eu sempre achei que isso que eu sentia, é o que você falou, tinha a ver com timidez, mas na verdade eu só tinha vergonha de quem eu era, porque as pessoas colocaram na minha cabeça que eu deveria ter vergonha pela Uhum. minha sexualidade, pela minha aparência, pela meu desempenho escolar. E assim, questão de entrar na faculdade, ver o novo mundo, começar a análise, né, terapia e a autoanálise, né, que a gente da psicologia acaba fazendo, não tem como. E a gente acaba ganhando força e vendo que o mundo é muito mais que isso. E aí a gente começa a. Eu tô devagando aqui, né? Mas a gente começa a... Ah, comigo é sempre assim. Eu começo a falar um trem e eu tô falando. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa aqui. Como você é o primeiro homem gay do GPS, tem uma pergunta que eu não fiz para as outras pessoas, mas que eu queria fazer para você e para os outros homens gays. Que é, nossos processos são super particulares, mas de alguma forma meio genéricos também, porque a gente vive acho que o homem gay, assim, acho que a maioria das pessoas LGBTs, mas o homem gay especialmente, a gente vive uma coisa de um certo desencaixe ali. Que momento que você se deu conta que você era gay, ou que você era diferente? E se isso começou antes ou depois da tua sexualidade? Assim, porque o que acontece? Muitos homens gays vão se descobrir gays com 14, 15, 13 anos, quando começa a ter libido. Mas muitos deles já antes disso, lá na primeira infância, tipo 7, 8 anos de idade, já sabiam que tinha alguma coisa errada com eles. Você viveu isso? Diante da adolescência, já ser informado pelo mundo de que tinha alguma coisa errada com você e que você nem sabia o que era? É muito engraçado isso, porque na primeira infância eu realmente já comecei a. Eu já sabia, tipo, para mim era muito claro, sabe essa confusão que as pessoas relatam, e que é muito comum a gente ver até mesmo como psicólogo. Para mim eu nunca tive essa confusão, tipo, será que eu sou hétero? Será que eu sou gay? Ou será que, sabe? Para mim isso, desde que, sei lá, eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu já gostava, assim, do Pedrinho, sabe? Ficava, entendeu? E para mim, tipo, nunca foi um problema naquela época. Na verdade, porque eu não Uhum, entendia, né? Eu só senti pronto, porque, tipo, você é criança, então, uhum, sabe, você não faz aquele processo, você ainda não tem aquela. É tudo muito concreto, né? É aquilo, pronto, acabou. uhum. A criança ainda não desenvolveu o abstrato, entendeu o mundo, né, naquela época. Só que eu tava até conversando com meus amigos. Quando eu lembro do momento direitinho que eu tava assim, era um momento muito aleatório. Eu tinha uns 14 anos, e aí caiu a ficha de que eu era gay. É porque eu não relacionava o que eu sentia, o que eu era, com o rótulo gay, Que entendeu? era ser gay, né? E aí é que entra o problema. É aí que entra o problema, porque você gostar, por exemplo, eu como homem, gostar de outros homens, não é um problema para o ser humano. O problema é na hora que você entra no rótulo de gay. Porque aí você, ou bissexual, enfim, eu falo gay, mas vale para todos, né? Uns com maior peso, outros com menos, né? A gente sabe. Mas eu acabei entrando. O problema é quando você entra nesse rótulo, você começa a achar, mas gay tem que ser dessa maneira. Mas gay, e se eu me definir gay, aí as pessoas vão me criticar, ou se eu me aproximar do rótulo gay, as pessoas vão fazer violências contra mim, fisicamente, psicologicamente, Uhum. intelectualmente, que os meus pais, minha família vai pensar de mim. E aí sempre, o problema nunca é a gente ser gay de fato, e sim o rótulo gay, que na sociedade ainda é uma coisa que as pessoas não conseguem compreender, e nem nós mesmos gays, a gente é uma coisa que a gente está descobrindo. Então eu sempre tive essa consciência de que eu era, desde que eu me conheço por gente, só que eu caiu a ficha assim, num dia muito aleatório da minha vida. E sabe quando você fala gay, eu sou gay, e eu fiquei repetindo isso na minha cabeça o tempo inteiro. Eu sou gay. Sabe, tipo assim, para tentar assimilar, porque eu acho que é uma maneira da gente ter uma defesa, né? Da gente não conseguir se rotular. Então, para mim foi muito difícil, foi um processo difícil. Eu consegui me rotular.
sabe, como gay. Mas eu mesmo, e saber que eu sou gay, sempre pra mim foi muito claro, muito tranquilo. Meu problema foi na rotulação. Então, assim, eu sempre tive isso claro pra mim. Acho que você está falando uma coisa, eu vou sempre fazendo alguns apontamentos, porque pensando na experiência clínica e tal. Quantos homens homens gays que vêm no consultório, vêm até hoje, e que chegam assim, não, eu preciso te contar uma coisa, mas é que eu. E eles contam assim, que eles transaram com São Paulo inteiro, mas eles não conseguem dizer eu sou gay. Né? Que parece Uhum. que é esse lugar do rótulo que traz um peso, e que eu acho que depois, acho que a gente vai falar um pouco disso, esse peso, na verdade, vira uma libertação, e você pode dizer, eu sou gay, e se orgulhar disso, e ter super orgulho de que a gente é, né? Mas calma, sem dar spoiler. Tá, e aí você tá lá na sua vida, sentindo atração pelo Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. E aí você descobre que você é gay, isso vem com uma carga, né, de violência, de, puxa, o que vão pensar de mim? O que eu vou saber? Será que eu vou sofrer e tal? E aí você começa nessa experiência de vergonha, que você já contou um pouquinho agora no começo. E aí, em que momento da sua vida que você percebeu que você não queria mais ter vergonha? Quer dizer, que você percebeu que você tinha vergonha de você, que você tinha esse lugar de tentar se esconder. E eu queria aproveitar e colocar um parênteses aqui, Lucas, porque a gente, que é psicólogo, a gente também ganha uma série de estereotipias, né? Psicólogo tem que se vestir assim, não pode falar de tal jeito, tem que se comportar de tal jeito. E você é um cara que fala abertamente de sexo, de cu, de porra, de enfiar coisa no cu, de não sei o quê. E eu já vi gente no seu Instagram te criticando, tipo, nossa, só fala putaria, nossa. Então, eu queria. Teve até um vídeo que você falou, tipo, gente, olha o meu canal, o nome é sobre isso, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa decisão de se orgulhar, ou de sair da vergonha, mas também queria falar se você viveu isso com a sua vida profissional. Tipo, não, eu vou falar de sexo, porque é o que eu gosto de fazer, e se teve um momento em que você toma essa decisão de eu não vou me envergonhar, se teve um momento específico, se foi um processo, enfim. Cara, na verdade foi muito complicado, porque eu vou responder essa questão, eu vou acabar respondendo um monte já, mas é que eu preciso contar ela. Na É. verdade, foi o seguinte, eu nunca tive um momento de decidir me declarar LGBT. Eu não tive, eu já contei mais ou menos essa história, eu não conto totalmente, porque pode dar um processo, pode dar um problema pessoal, mas é o seguinte, quando eu tinha lá meus 18 anos, uma amiga descobriu que eu era gay pelo Twitter. Eu não, tipo assim, não falava pra ninguém, ninguém sabia, ninguém, assim, ninguém, era eu comigo mesmo. E acho que por isso eu desenvolvi tanta ansiedade, pânico, eu tinha demais. E com 18 anos, quase saindo da escola, eu tinha acabado de fazer, na época do Enem, eu lembro. Eu acabei. Tinha o meu Twitter, porque eu não aguentava mais ficar só, sabe, com aquilo comigo. Eu tinha um Twitter como fosse uma outra vida, né? E uma amiga, ela acabou entrando no Twitter e, tipo, começou a pesquisar as pessoas, né? Todo mundo ali da sala, né, de aula. E ela acabou descobrindo. E ela contou para os nossos amigos próximos, e eles, sem saber o que fazerem, eles contaram para uma pessoa da escola. A gente vai fazer esse live porque acho que não vai dar problema. Mas a pessoa, ou talvez não, não sei, mas enfim. Qualquer coisa você ajuda a pagar o processo, tá? Todo mundo aqui fazendo uma A, vaquinha. a live fica gravada, então só não dê nome aos bois. Uma pessoa da escola. Tá, o funcionário, na verdade. Tá. E eu não posso falar o cargo porque é muito comprometedor, mas digamos que esteja ligado à religião. Porque eu estudei numa escola que é religiosa. Tipo assim, não era tanto, mas enfim. E aí meu pai trabalha nessa escola e meus amigos chegaram para esse funcionário e ele para tentar ajudar, porque ele sempre parecia ser muito de boa, entendeu? E aí ele realmente chegou para mim, conversou, perguntou se eu precisava de ajuda, até aí foi bem legal. Só que assim, eu não tava conseguindo processar nada, porque não era o momento que eu queria, sabe, me declarar. Eles me tiraram do Uhum. armário, Eu beleza. estava sendo tirado do armário, né? Acho que Total. só um parênteses aqui, gente. Quando a gente decide sair do armário, a gente fez um processo. Se pensou para quem que a gente ia contar, como a gente ia contar. Quando tiram a gente do armário, ou quando tentam tirar, o que a gente mais quer é se enfiar no fundo do armário e ficar escondido ali. Então, é muito diferente ser tirado do armário, né? Então, eu imagino que deve ter sido uma experiência, no mínimo, traumática para você, né? Eu tô contando isso rindo, mas foi uma violência muito grande para mim, porque Uhum. pra ser sincero, ainda até hoje eu tô lidando com as marcas. Eu acho que o Instagram, o TikTok foram uma. TikTok não, mas são coisas que estão me ajudando bastante, né? E acho que já me ajudaram a processar muito, 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 muito. É, mas aí ele chegou, a pior parte está por vir. Ele chegou, contou pro meu pai, sem minha autorização. Uhum.
E aí meus pais pegaram, esperaram o Enem, porque eu ia fazer Enem para não me desestabilizar. E eu lembro direitinho, eles me buscando assim para... Eu tinha acabado a última prova. E eles me Foi olharam. no dia do Enem, não foi tipo esperaram um mês depois. Aí eles me olharam assim. Sabe quando eles olharam? Eu falei, eu Meu já sabia. Deus. Eles não falaram nada, mas eu já sabia que era aquilo. Eu peguei meu telefone, liguei para um amigo meu e a gente ficou no celular para eles não conversarem comigo. Tipo, entendeu? Hum, Tava meio que hum. distraindo eles. E eles começaram, aí quando eu cheguei em casa, eles começaram a falar sobre esse assunto. Eu fui pro cinema com os meus amigos, tive uma crise de pânico lá. Aí, no outro dia, conversei com os meus pais. Enfim, foi um processo muito difícil para eles e para mim. E eu, hoje em dia, não julgo tanto a eles, sabe, a forma que eles reagiram, porque para eles também eles não estavam preparados. Foi Hum. assim, alguém tacou uma bomba, então para eles também foi muito difícil. E só que foi uma época muito complicada para mim. Comecei a ter muito pânico, pânico. Foi bom porque eu já entrei na faculdade livre. Só que não foi da maneira como eu esperava. E aí isso me trouxe tantas marcas ruins, sabe? De não ter conseguido processar, de não ter conseguido entender, que eu continuei com essa vergonha, continuei com essa culpa. Só que eu não consegui enxergar. Eu acho que ficou muito pior, entendeu? Se eu tivesse passado pelo Hum. processo da maneira mais natural, digamos assim, se é que é natural, eu teria, sabe, chegando ok na hora de contar para as pessoas, terem me preparado, igual eu sempre incentivo aqui no meu Instagram. Só que me tiraram, então acho que eu tive que meio que engolir tudo, né, todo o meu processo para enfrentar o mundo. É isso que eu tive que fazer. Então, para mim foi muito complicado. Eu não tinha nem maturidade para isso. Foi no final da escola, estava entrando na faculdade, já é um momento muito difícil. E aí chegou e isso aconteceu, sabe, de me tirarem do armário, tanto para meus amigos quanto para os meus pais, assim, tudo ao mesmo tempo. Então, foi um momento muito Lucas, complicado. mas olha só, você está me contando uma experiência super. Que tem dois vieses aqui. Tem um lado que é você não descobriu que queria ter vergonha e se revelou. Você estava na vergonha, coberto de vergonha, e alguém jogou luz na sua vergonha, né? Quer dizer, você não deixou a vergonha e avançou. Você foi pego na vergonha, o que como você disse, super traumático e tal. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que de alguma forma você transformou isso na tua bandeira, assim, quer dizer, hoje você é o cara que fala, sou o cara do sexo, que falo disso, que... Como que foi esse caminho? Eu nem sei que pergunta, qual seria... A próxima pergunta. É, Como foi esse caminho, né, de sair desse lugar, quer dizer, você tá lá, e no armário, te tiram do armário, te expõem, colocam você no holofote, quando você mesmo não tinha elaborado isso, que caminho que você fez para conseguir desse lugar de tô aqui tendo ataque de ansiedade, síndrome do pânico, querendo desaparecer, para um lugar de tipo, pessoal, olhem aqui, sou eu falando de pinto, de cu, como que você fez esse percurso? Eu acho que a faculdade me ajudou bastante, porque nesse momento eu falei, a faculdade para mim foi muito tranquilo, porque assim, meus pais tiveram condição de pagar sem precisar trabalhar, então assim, foi um momento em que eu vivi minha inexperiência, eu tive esse privilégio de vida, foi lá que eu conheci pessoas diferentes, conheci amigos que eu levo assim pro coração até hoje, a gente, sabe? Então eu pude viver uma fase, eu não sei, parece que o destino me deu essa brecha, entendeu? E eu pude me reconhecer durante a faculdade, entendeu? Eu não precisava trabalhar, não precisava assumir muitos compromissos, então eu me dedicava só ao estudo e ao Lucas. Eu consegui desenvolver uma personalidade, porque agora eu poderia falar para o mundo quem eu era, poderia ir para a festa pegar os caras, porque também festa universitária e é uma coisa que tem muito na minha cidade. É muito mais tranquilo você fazer isso, é algo mais aceito, né, e tudo mais. Então, você fez faculdade de quê? Você como ser um grande gostoso? Exatamente. Mas, Olha, eu mando um inbox para ele depois, gente. Ali, ó, você tá solteiro, Lucas? tô. E, Pessoal, fazer uma pausa aqui para dizer, Lucas está solteiro, mineiro, entendeu? Às 6 horinhas de carro, é só ir ali, ó. Então já manda um inbox para ele. Vai é, encher de inbox lá, sua caixa de mensagem agora. e enfim, Ô, Lucas, e qual que foi, você tem alguma atitude, assim, que você sente que você precisou tomar, que foi uma decisão para conseguir ir para um lugar de orgulho? Quer dizer, teve algum momento que você falou, não, isso aqui, vou falar de um processo que é meu, eu sempre vou me trazendo.
Eu lembro do momento em que eu decidi que eu não ia mais deixar ninguém me jogar de volta no armário. Então, já contei isso num desses GPS do orgulho, em que eu fui numa entrevista de emprego, e aí eu usava aliança, porque eu era noivo de um cara, e a mulher falou alguma coisa, tipo, sua noiva. E eu lembro de falar, puta, é uma entrevista, eu vou fechar um contrato, não era emprego, era um contrato que eu ia fechar. E eu tinha prometido para mim mesmo que não ia mais me deixar voltar para o armário, e eu fiz. Então, não é uma noiva, é um noivo. E depois foi super legal, porque a mulher era lésbica também. E aí, que legal, não sei o quê. Enfim, teve alguma decisão, algo que você falou, não, eu tomei essa decisão de fazer isso, então, sei lá, de não me esconder mais, ou de começar meu Instagram, eu não sei se teve alguma coisa que... mas que foi decisivo para você começar a deixar esse processo de vergonha de você mesmo ir para um lugar de orgulho? Então, quando eu falo que Instagram ele é muito minha vida, foi justamente eu começar a produzir, não foi diretamente Instagram, mas foi o TikTok. Que eu Uhum. comecei, eu falei, eu decidi, eu vou criar, eu sempre quis, mas eu sempre me enrolava, sabe? Porque eu ficava com medo, com vergonha de fazer Uhum. conteúdo LGBTs. Eu sempre tive essa sensação de, tipo, eu preciso fazer com que as pessoas não passem o que eu passei. Então, eu sempre quis, só que eu tinha muita vergonha de fazer isso pela minha família, principalmente. Uhum. Então, quando eu decidi, assim, profissionalmente, eu não queria nenhuma área muito, por exemplo, empresarial, eu não me sentia confortável, nenhuma área muito mais clássica da psicologia, né, tradicional, digamos assim. É, eu precisava de um dinheiro. Eu tinha acabado porque eu formei e veio a pandemia em seguida, entendeu? É, Você é formado há pouquinho tempo. muito pouco tempo. Mais ou menos, vai dar uns 2 anos agora. Esquisito. 2 anos é pouquinho tempo. Mas parece que passa muito rápido. Só que eu tive que fazer, cara, eu preciso começar alguma coisa, um direcionamento da minha vida. E eu falei, vou começar a criar conteúdo sobre isso. E eu falei, eu vou falar e pronto, entendeu? Vou colocar público e pronto. Sabe que eu comecei a fazer isso aos poucos. Comecei no Instagram, mas para falar sobre sexualidade mesmo, que foi o que eu falei, não, aqui é o momento. Foi lá no TikTok, porque eu me sentia mais à vontade. E aí começou a dar certo, eu comecei a ficar mais animado. E aí eu falei, e eu já tinha recebido um pouco de críticas por parte da família, assim, ao ponto de eu chorar no banheiro e falar, não estava nada dando certo na minha vida, e eu lembro que eu estava chorando no banheiro, e um dia eu falei assim, se até tal mês não dá certo, eu desisto, assim, de tudo que eu tô fazendo. E, incrivelmente, quando estava chegando perto daquele mês, começou a dar tudo certo. E então, assim, foi um momento muito importante para minha vida, sabe? Continuar e começar, na verdade, intensificar o conteúdo que eu faço aqui, faço no TikTok, porque me ajudou Uma bastante. coisa importante, Lucas, para quem está assistindo a gente. Primeiro que o Lucas, eu não sei, acho que você tem 30 mil seguidores no Instagram, mas no TikTok você é super grande lá, você tem mais de 100 mil seguidores lá, né? Uhum. E olha que coisa interessante. Às vezes, as pessoas que mais deveriam apoiar a gente, suportar, amar, elas têm um olhar que não alcança a nossa potência, né? Então, é como se os pais, eles colocassem os filhos no ombro. E eles vêm até aqui, mas o filho, como vem depois, ele consegue ver muito mais longe. E olha que interessante, a partir do olhar dos teus pais, toda aquela prática que você estava fazendo ia só te causar mais vergonha, né? Quer dizer, mano, você não vai para lado nenhum assim. Só que seus pais não tinham condição de ver o que você estava vendo, porque eles eram de uma geração anterior. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente pensa, se meu pai e se a minha mãe, que são as pessoas que mais me amam, que mais me conhecem, estão dizendo que isso não vai dar certo, é porque isso não vai dar certo mesmo. Mas a gente tem que se lembrar que nós precisamos avançar para onde nossos pais não foram. Se os nossos pais tiveram uma vida de vergonha, de retraimento, de medo, a gente precisa ir para além deles. E se você não tivesse ido para além dos teus pais, hoje você não estava aqui ajudando tantas pessoas, né? Então, para quem está em casa, às vezes você está aí lutando envergonhado porque tua mãe e teu pai não conseguem se orgulhar de algo que você faz, mas isso não significa que aquilo que você faz não tem valor. Talvez não tenha valor para a geração dos teus pais e para os amigos deles, mas isso não significa que você não vai ser visto com valor, né? E acho que a sua experiência é uma prova disso, de que você precisou transcender até o olhar da tua família, eles não podiam te aprovar nisso, mas isso não significava que o que você estava fazendo não merecia ser aplaudido. Só que eles não seriam as pessoas que iam te aplaudir, outras 100 mil pessoas iam fazer isso, eles não. Exatamente, foi uma coisa que eu comecei a colocar muito na minha cabeça. Sim, por mais que eu tenha uma relação com os meus pais, por mais que eles tenham cuidado de mim para sempre,
E eu não vou deixar de amar eles, mas ao mesmo tempo eu Uhum. posso continuar com a minha vida que esteja de desacordo com eles. Porque se a gente. E assim, a gente nasce já com um sentimento de dívida aos nossos pais que nunca vai ser pago. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode doar a nossa vida a eles, isso nunca vai ser pago. Então, ao invés de você tentar remar nesse sentimento, é muito mais fácil você falar: se eu estou desagradando, pelo menos eu vou seguir o que eu gosto, o que eu vou sentir em paz, e aí eu vou conseguir ter esse sentimento de satisfação, de Uhum. autorrealização. Então, é muito difícil, né? A gente fala que parece muito simples, mas não, é difícil, mas é um processo muito importante a gente entender que a gente pode amar nossos pais, que a gente pode gostar deles, mas que a gente pode fazer um negócio muito diferente, porque a expectativa que eles criam em cima da gente é responsabilidade só deles, né? Pode ficar. Amor é a capacidade de discordar e permanecer. Eu posso discordar 100% dos meus pais e continuar amando eles. Só que se eu discordar deles e não cuidar da minha própria vida, eu não vou estar fazendo a única coisa que eu nasci para fazer, que é ser eu mesmo, né? A gente só pode ser a gente mesmo. E se a gente fica tentando ser a expectativa dos nossos pais, a gente pode até se tornar o que eles esperam da gente, mas a gente vai ter falhado na única tarefa que a gente realmente tem, que a única pessoa que pode fazer é a gente, que é ser a gente mesmo. Tá, vamos avançar um pouquinho. Acho que você está falando um pouco disso, mas aí você começou a fazer seus vídeos, suas postagens, falando das coisas polêmicas que você às vezes fala. Teve algum momento que você sentiu medo e pensou e percebeu a vergonha voltando? Sei lá, uma postagem que foi mal interpretada. Porque eu sempre falo isso aqui no GPS. As pessoas pensam que o processo de sair da vergonha e ir para o orgulho é linear. Eu tô aqui morrendo de vergonha de ser gay, vergonha de quem eu sou, vergonha de tudo, que eu vou na segunda-feira decidir que eu vou deixar de ter vergonha, na terça eu vou contar para todo mundo que eu sou gay, e na quarta, pronto, eu vou ter um tanquinho, vou ser um gay padrão com um monte de homem me querendo, né? E não é assim, é um processo nada linear. Você viveu isso? Teve algum momento que você achou que estava avançando e aconteceu alguma coisa que te derrubou, que te fez questionar? Nossa, muitas vezes. Acho que no começo, acho que todo dia eu tinha, porque uma coisa que eu sempre falava, né? Tipo, receber comentário homofóbico de pessoas héteras, por exemplo, é uma coisa que, ai, sabe, é tão já clichê que isso não me afetava. Agora, quando você recebe da própria comunidade, aí você começa a questionar o seu trabalho, você Uhum. mesmo, aí você fala: putz, será que eu, sabe, será que eu tô errado, assim? Aí você começa a ficar com uma vergonha grande, aí você começa a questionar o que você faz, o seu papel, você profissionalmente, pessoalmente. Uhum. Até que depois de algumas horas de crise você fala: ah, não, tô de boa, tô fazendo lá meu trabalho. Tem muito mais gente, eu tô fazendo de maneira ética com o que eu conheço, e tem muito mais gente, assim, sendo agradecida do que pessoas criticando e tudo mais. Mas, gente, assim, e até hoje às vezes eu me pego com esse sentimento, sabe? Porque não é simples, é uma vida inteira de Uhum. vergonha, de sentimento, para alguns anos que eu tô vivendo em que eu tô ok comigo mesmo, sabe? E ainda mais me Uhum. expondo na internet. A gente não tem. É porque assim, a gente não tem dimensão, né? De quantas. Quando você tem milhões de visualizações, milhares, você não tem noção de que são milhares de pessoas vendo. Então, quando às vezes eu me dou conta disso e penso em pessoas próximas vendo, porque eu não tenho tanta vergonha de pessoas desconhecidas. Eu posso falar aqui tranquilamente de tudo, porque são pessoas desconhecidas. Agora eu fico pensando em pessoas assim mais perto, aí já dão. Mas aí eu lembro também que, sabe, o que vai Lucas, deixa eu te mudar? contar uma coisa, que eu acho que você vai rir. Eu sou psicólogo clínico e às vezes a pessoa fala: ah, você é blogueiro. Eu falo: não, gente, sou psicólogo. Eu primeiro sou psicólogo e depois sou blogueiro. Né? Então, quando eu comecei no Instagram, eu já era psicólogo há alguns anos, já tinha pacientes e tal. E eu, apesar de ser psicanalista, eu sou unicotiano, que me dá um pouco mais de liberdade no consultório, sou super próximo dos meus pacientes. Bom, um dia eu estava fazendo uma live sobre sexualidade sem tabu. E tava eu e vários psicólogos, e as pessoas mandando perguntas e a gente respondendo. E olha só, pessoal, eu vou contar de novo aqui. E em algum momento, eu comecei a contar de um namorado que eu tinha, e que a gente tinha uma coisa junto de transar, e que às vezes eu trazia um cara para comer meu namorado enquanto eu assistia. E eu contei isso assim, contando para desconhecidos que eu não, né, tava nem. E falei disso e tal. Um ano depois, a gente estava conversando sobre uma coisa de intimidade na sessão eu e paciente e tal, e ele falando assim: não, porque desde que você começou o Instagram, eu fui desconstruindo você na minha cabeça e tal.
E aí eu perguntei, teve alguma coisa que você viu no Instagram e que fez você me desconstruir? Ele fez, teve a vez que você falou que mandava os caras comer seu namorado. Mano, eu fiquei azul, verde, roxo, não sabia onde minha cara tem, porque a gente tá aqui fazendo live no Instagram, você não imagina quem tá assistindo, né? Você não sabe se é sua mãe, seu pai, quem quer que seja. Então, é muito louco. E esse é o tipo de coisa que leva a gente pro lugar de vergonha. Você fala, ai, mas por que eu deveria me envergonhar? Eu tava lá na cena do sexo, meu namorado não tava obrigado, o outro cara não tava obrigado, tava todo mundo adulto e fazendo o que tava com vontade. Né? E a gente luta nessa bandeira, né? Acho que você também, eu também, a gente fala, sejam livres, sejam éticos, mais livres, responsáveis, mas a gente é tão ensinado que a nossa sexualidade é feia, é suja, precisa estar escondida, que quando a gente revela, porque a gente tem orgulho, e depois a gente fala, não, pera, será que eu mostrei demais? Mas não, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tem que tá tudo bem, porra. Eu tive muito conflito assim, sabe? Tipo, será que eu passei algum limite? Será que eu fiz? Mas eu falo, sabe? Tipo, quando a gente começa a racionalizar mais os nossos sentimentos, né? A gente percebe que, na verdade, as pessoas que se incomodam, né? Com esse tipo de... Ainda mais quando a gente tá falando de uma maneira tão comportamental, educacional, são pessoas que, mas mesmo que não fosse, né? Mas são pessoas que isso diz mais sobre elas do que sobre a gente que tá falando, né? Literalmente, sobre... Você tá com vergonha de falar uma coisa que é tão natural, que você sente, sabe? E não é da gente que tem que se envergonhar com isso, porque na verdade a gente está conseguindo falar bem, reproduzir bem, né, a nossa sexualidade, mas exercer livremente a nossa sexualidade, né, mas as pessoas elas estão num quadrado ainda, numa prisão, que eu acho que é o único, que é uma das maneiras que serve para nos controlar, né, que é através da nossa sexualidade. Então, a gente brinca e tudo mais, mas é muito triste ver as pessoas com vergonha de si mesmo e de falar sobre assuntos que são tão naturais, do que é do corpo humano, entendeu? Que todo mundo quer, e é isso, quase todo mundo quer, né, sentir esse prazer, quer ter relações, só que as pessoas têm vergonha de falar uma coisa que é tão presente, uma coisa que é tão necessário pra gente. Então, Eu brinco com Deus, porque assim, eu falo assim, tem vergonha de falar, mas não tem vergonha de fazer, né? E eu acho que esse é o ponto. A gente precisa poder libertar o nosso corpo. Cara, se você vai passar e dar o cu para três caras de uma vez, um atrás do outro, e você faz isso, você já faz. O que é o pior que vão pensar? Que você fez. Mas se você realmente fez, e se alguém está falando de você, de algo que você não fez, bom, aí você não fez mesmo, é mentir, pronto, né? Então, acho que a gente precisa poder libertar, a gente precisa poder se assentar sobre a nossa identidade. Se você é alguém que faz sexo a três, ou que gosta de sei lá o quê, não importa, né? Acho que, eu acho que o que eu acho que é importante é a gente poder sustentar as nossas práticas sem vergonha de ser quem a gente é, porque ser livre sexualmente também tem a ver com um processo de identidade, né? sim, e assim, é muito importante a gente conseguir identificar isso dentro de nós, sabe? Mas é um processo que é muito para a vida inteira, sabe? Mas quando a gente vale a pena, porque quando a gente começa a exercer livremente a nossa sexualidade, e eu falo isso principalmente para quem é LGBT e principalmente para quem é mulher também, porque a gente é muito mais condenado e tem um peso muito maior, eu falo mais maior, não, muito maior sobre nós, porque a gente tem que ser controlado, porque o legal é o hétero, o homem hétero, né, o cis. Então, ele pode trair, ele pode fazer o que ele quiser, passar IST, transmitir IST para as pessoas. E aí, o peso para ele nunca é grande, por mais que ele revelado, ele seja, sei lá, condenado, para ele ainda tá de boa. Agora, O qualquer cara é mulher e a fala você sabe como é homem, né? Homem é assim mesmo, tem uma chancela da sociedade, né? E aí parece que a gente tem que. Ai, todo mundo acha que gay já é promíscuo, que travesti é prostituta. Então a gente tem que comportar dessa maneira e fazer isso, pensar nisso, somente para agradar o hétero lá. E a mulher, eu não posso vestir isso, posso ficar com muito cara, não posso transar com ele no primeiro encontro, não sei o quê. E aí a gente fica colocando tanto nós na nossa cabeça, enquanto o cara que tá criticando, que é o homem hétero lá, ele tá de boa fazendo as coisas dele, entendeu? E a gente fica colocando um peso em cima da nossa sexualidade para a gente ser julgado como certo, como legal, como não promíscuo, para as pessoas que não estão nem aí. Elas vão criticar E aí, isso tudo, você ainda não vai ser aceito por elas.
É importante a gente dizer que o homem gay e todo mundo, né, o LGBTQI a mais, mas independente de onde você está no espectro, a gente foi rejeitado muitas vezes, a maioria de nós fomos rejeitados antes da gente exercer qualquer sexualidade. Eu fui rejeitado como homem gay antes de chupar um pinto, dar o cu, comer um cu. Então, se fosse o sexo que fosse trazer rejeição, todo mundo só ia ser rejeitado a partir da sexualidade. Então, eu, por exemplo, perdi virgindade com 21 anos. Então, eu teria sofrido preconceito só com 21 anos. Mas não, desde novinho o preconceito já estava lá. Exercer a minha sexualidade mudou em nada o preconceito que as pessoas tinham sobre mim. Então, é super importante deixar claro que você não sofre preconceito porque você faz esse ou aquele sexo. Você sofre preconceito porque a sociedade é preconceituosa. Ponto. Tá, mas só pra gente avançar por causa do tempo, Lucas, vamos lá. Para você, o que é orgulho o que é viver com orgulho de si mesmo? Para mim, viver com orgulho de mim mesmo é eu conseguir admitir para mim mesmo essas minhas vergonhas. Não é, eu até poderia falar uma frase clichê aqui, né? Eu consegui mostrar para o mundo, mas acho que o que a gente tem orgulho mesmo é de nós mesmos na nossa intimidade. Não que a gente possa gritar o nosso orgulho para todo mundo, né? Mas eu acredito que o mais difícil é para nós mesmos, né? Para o nosso ego, né? Para nossa dificuldade de se aceitar, da gente se mostrar perante as pessoas, da gente se sentir bem, porque tudo isso está na nossa cabeça, né? Então, ter orgulho de mim mesmo para o mundo é conseguir, na verdade, estar bem comigo mesmo e admitir que tem pontos que eu preciso melhorar que não tem, né? Orgulho tem muito menos a ver com bandeiras e muito mais a ver com espelho, né? Quer dizer, orgulho é muito mais sobre espelhos do que sobre bandeiras, porque é legal a gente levantar bandeiras, mas a gente sabe que a gente está com orgulho da gente mesmo quando a gente olha no espelho e consegue encarar as nossas verdades difíceis, né? Exatamente. A parte mais difícil. Falar para os outros é muito fácil. O difícil. E é o que eu sempre falo, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, porque o mundo, a gente não consegue controlar o mundo que as pessoas pensam de nós. E mesmo que pensem, muitas vezes não vai mudar nada, entendeu? Agora, o que a gente precisa mesmo é estar bem com a gente mesmo, porque a gente consegue enfrentar situações de uma maneira mais digna, né? Que a gente se sinta bem, que a gente continue sentindo à vontade, que a gente entenda que lá é do outro, não é nosso. Então, essa é a parte mais difícil e que, para mim, representa um orgulho muito grande. É uma batalha que a gente sempre vai ter na nossa vida inteira, não adianta. Principalmente o que eu falei, a gente, quando é criança e adolescente, é colocar da nossa mente, e algo que a gente constrói a nossa personalidade, essa vergonha, essa necessidade de esconder. Então, por isso, sempre é algo que a gente tem que trabalhar, e quando a gente começa a evoluir, é um motivo de orgulho muito importante que a gente precisa ter. E o que mudou na sua vida quando você decidiu viver com orgulho de ser quem você realmente é? Então, você contou do seu processo, você foi tirado do armário, você foi para a faculdade, teve tempo de se olhar, começou a fazer vídeo, começou a lidar com os haters, começou a ter orgulho de você, começou... O que mudou quando você decidiu que não ia mais viver com vergonha? Qual foi as mudanças que você percebeu em você? Eu comecei a me sentir mais autônomo, eu comecei a me sentir mais poderoso de tomar as decisões, mais confiante, mais pertencente também. Eu acho que são talvez os pontos mais importantes, principalmente quando a gente é adolescente, a gente é gay, né, homossexual, que a gente não se sente pertencente, a gente não se sente confiante, a gente se sente mal, sem aquela autonomia de poder tomar as decisões. E aí, quando a gente consegue falar, vou ficar com aquele cara, vou me vestir dessa maneira, e tudo isso que tem todo o peso de ser gay, né? Porque ser gay não é somente beijar um cara, é também se vestir, se comportar, falar. Então, tudo isso, essas pequenas decisões, eu poder fazer isso com leveza, sem ter que me esconder, acho que, pra mim, é uma coisa que, assim, não tem preço, sabe? De você poder ser e não ter nada, não se sentir em dívida com ninguém. A gente gasta tanto tempo, os homens gays, né, tentando parecer coisas, que quando a gente para de tentar parecer, sobra tempo, energia, disposição, desejo. Eu acho muito curioso, assim, porque eu não tinha espaço para milhares de coisas que hoje eu tenho espaço. Eu adoro esporte, faço um monte de esportes que eu amo e que não havia espaço, porque eu estava tão preocupado em, nossa, mas se eu for lá, vão descobrir que eu sou gay. Se eu escalo, faço escalada
indoor e tal. E, cara, eu sou uma arara escalando. Eu grito, eu faço, quando eu caio, eu tenho medo e tal. Não seria possível para mim fazer isso, porque como que eu ia enfrentar o medo de subir umas paredes super altas e cair se eu não posso dar um grito? Então, o que eu fazia? Eu não ia. Porque se eu fosse, eu ia acabar sendo pego, né? Então, acho que isso que você fala de a gente vai trazendo para fora um monte de coisas que a gente nem imagina, né? Porque quando a gente vai para o armário, a gente acha que está levando só a nossa sexualidade, mas vai tudo junto para o armário. E quando a gente sai do armário, a gente tem que ir tirando. O que foi? Não, é coisa que a gente nem imagina, né, cara? Porque assim, a gente. Só um parênteses aí, interrompendo você falando, mas é quase uma maneira meio esquizofrênica de se viver, porque você começa a ver, achar que aquela pessoa está desconfiando de você, sendo que ela nem está te olhando, ou todo lugar que você vai, você fica vendo se alguém está reparando no seu jeito. É quase uma esquizofrenia mesmo, porque E fica meio obsessivo, né? Como você mexe a mão, como você vai cruzar a perna. Lucas, eu olho a unha até hoje desse jeito, porque na escola me falaram que se eu olhasse a unha assim, eu ia ser viado. Cara, ontem como eu escalo, minha unha fica sempre com, esqueci o nome, com o pó da escalada. Aí eu tava na varanda, eu fiz assim pra olhar minha unha, eu pensei, puta que pariu. Eu saí da escola faz 15 anos já, e eu tô aqui ainda olhando pra minha mão desse jeito, como se eu fosse olhar. Quando aí vocês estão vendo a live, vocês também aprenderam que se você olhar essa mão assim, você era viado? Eu passei uma vida, e isso fica internalizado na gente até hoje, por reflexo, né? O Foucault, né, que é um estudioso da sexualidade, ele dizia que a gente fica tão submetido que a gente tem gestos espontâneos de submissão. Quando você nem percebe e está se submetendo, né? E esse eu acho que é algo que muda. Quando a gente vai se tirando desse lugar de submissão, quem decide se eu vou olhar minha unha assim, 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 do jeito que eu quiser, só eu. Né? Porque só eu tenho direito ao meu corpo e como eu vou fazer uso desse corpo. sim, exatamente. Até quando a gente está sozinho, a gente reproduz, né? É exatamente o que você falou. Até quando a gente está sozinho, a gente reproduz esses trejeitos que a gente não pode ter, essas repetições que a gente costuma ter para a gente não mostrar quem a gente é mesmo. E, nossa, quando você começa a fazer a primeira ação, agora eu não preciso fazer isso, agora eu não preciso, eu posso ir me vestir de tal maneira, eu posso ir na academia fazer isso, posso fazer um esporte, a gente é tão, sabe, pequenas coisas que Libertador, né? você vai tirando aos poucos, porque também não é um processo, né? Quer dizer, é um processo, não é tão simples, mas é um processo também que é tão bom, sabe? É desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito bom de você conseguir fazer uma mínima coisa e falar, cara, consegui fazer isso e não tô nem aí, porque eu sou gay mesmo, porque eu sou tal. Sabe, é muito importante, legal. E, Lucas, mais uma pergunta aqui, que acho que tem a ver com isso. Tem alguma coisa que antes você tinha vergonha, quando você ainda estava no armário, quando você ainda estava muito nesse processo de vergonha, e que hoje se transformou em orgulho? Então, a mesma coisa que antes era motivo de vergonha, hoje em dia é motivo de orgulho? Acredito que, deixa eu pensar, mas tem tanta coisa, mas que falar sobre a minha. Falar assim, não sobre a minha sexualidade, sobre o fato de eu ser gay, mas falar sobre sexualidade, sabe? Eu falo assim, no geral, sobre o que você gosta, o tipo de cara que você quer pegar, sabe quando você tá nesse assunto? Eu sempre tive muita vontade de participar, mas eu ficava com muita vergonha, né? Obviamente eu não podia falar. E quando eu tô. Nossa, isso é muito importante pra mim. Às vezes eu tô com uma amiga que eu sempre converso sobre isso. Mas quando eu tô no meio da conversa falando do que eu gosto, do que eu fiz, do que eu me senti mal, me senti bem, eu fico tipo. Tô falando sobre isso. E, não, e na verdade não só com uma amiga, né? Mas eu tô falando com várias pessoas. Então, isso é muito. Sabe, é uma pequena coisa, mas que eu tô falando, sabe? A minha vida inteira eu sempre quis falar sobre esse assunto, poder compartilhar sobre o que eu gosto, sobre o que eu tô me sentindo mal, sobre isso, se eu achei um cara bonito, se eu achei ele feio. E assim, se eu poder falar isso pra mim, eu fico até, sabe? Eu acabei de falar isso, eu sempre numa conversa assim eu fico. E acho que não à toa eu comecei a me especializar nesse assunto, comecei a falar sobre esse assunto, né? Eu Sexualidade. lembro de uma experiência. Eu sou baixinho, eu tenho 1,69 m. E eu morria de vergonha de ser baixinho, porque quando uma mulher descreve um cara, ele tem que ser alto, ela começa com alto, alto loiro, alto moreno, alto.
E eu pensava, mano, eu nunca vou arranjar uma mulher, porque eu sou baixinho e eu morria de vergonha disso. Quando eu me assumi gay, e aí eu perdeu essa coisa, eu fui descobrindo que ser baixinho era uma vantagem. Tinha um monte de cara gay que me achava mais fofo, mais gostoso, mais interessante. Nossa, baixinho troncudinho, baixinho. E é muito louco, porque essa mesma coisa que antes era, tipo, baixinho, ai, que vergonha, é muito louco. Isso mudou tanto em mim, Lucas, de ter orgulho de ser baixinho, que eu até gosto de homem baixo. Às vezes o cara fala, eu tenho 1,89 m. Aí eu fico tipo, se você fosse mais baixinho, era tão mais gostoso para pegar, para levantar, para manejar na cama. Então, às vezes a gente acha que também vai ficar só nesse espectro da sexualidade, mas não. Né? Por exemplo, hoje tenho orgulho do meu tamanho, que não tinha nada a ver, teoricamente, com a sexualidade, mas que é um lugar que eu tenho orgulho a partir de ter saído do armário, me revelado e tal. É por isso que eu não entendo quando tem muito, às vezes tem muito profissional que é mais antigo e que fala, ou qualquer pessoa em qualquer contexto fala, não importa qual a sua sexualidade, o importante é que estamos todos iguais. E, gente, não é. Pra gente, a mínima coisa, e não é assim mimimi, não é que a gente está se vitimizando, é porque a mínima coisa está muito relacionada com quem a gente é, com a nossa sexualidade. Quando isso tem um peso na sociedade, um peso que é negativo, isso afeta a nossa forma de viver em tudo. A maneira como a gente faz amizade, a maneira como a gente se veste, do que a gente gosta, até a música que a gente ouve. Tudo isso influencia em tudo, né? Que é o que o Caio tá falando. Então, não é quando alguém falar isso pra vocês, você desconfia dessa pessoa, porque sim, é importante falar sobre sua sexualidade, levar em consideração, inclusive para quando você for um psicólogo, né? O psicólogo precisa desse olhar, porque se ele ignorar isso, ele tá ignorando sua vida inteira, e aí? Sabe? Lucas, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade e tal, eu dou supervisão para muitos psicólogos. Hoje em dia eu tenho 16 psicólogos que eu dou supervisão, mas já dei supervisão para muito mais do que isso. E eles traziam algumas demandas na supervisão com homens gays, que, assim, cara, eles estavam muito perdidos. Não sabiam o que fazer. Às vezes umas coisas bobas, tipo Grindr. Tipo, não sabia o que era. Imagina, se o cara não sabe o que é Grindr, imagina todo o resto, né? Bom, e aí eu montei um curso online e tal, com muitas horas de aula só para psicólogos, para eles poderem aprender como atender homens gays. E o que eu recebi de psicólogo, tipo, falando, imagina que absurdo, eu não preciso de um curso, gay é igual todo mundo. E aí eu comecei a falar com esses psicólogos. Eu lembro de perguntar, o que você aprendeu sobre homossexualidade na faculdade? Não, eu não tive nenhuma aula específica sobre o tema, porque é um tema transversal. Tá tudo... Cara, não, você não tem essa vivência. Enquanto o homem, a pessoa hétero, tá lá brincando de casinha ou de futebol, o menino gay tá na escola assim, puta, e agora? Todos os meninos estão indo pro futebol, eu não gosto do futebol, mas se eu brincar de casinha vão me zoar, onde eu fico, para onde eu vou. Então, não é um detalhe. A nossa sexualidade atravessa tudo. Né? Não sei se você teve essa experiência, você é mais novo do que eu, mas eu lembro de que eu via Chiquititas, mas a única coisa que eu não podia era contar para alguém que eu gostava de Chiquititas. Porque eu sabia as músicas, as danças, mas se alguém começasse a música e eu completasse, ia ser o meu atestado de viado. Então, a música que eu gostava, a dança, como eu mexia o meu corpo, tudo fica atravessado pela questão da sexualidade. Então, sim, a gente precisa. Eu não acho que só psicólogos gays podem ter gays, mas você precisa de um psicólogo que entenda desse universo, que tenha lido, estudado, saiba o que é compartimentalização, saiba o que é um processo de falso self. Você precisa de alguém que tenha um olhar não só empático, né, mas um olhar técnico sobre a questão. E o olhar técnico não se desenvolve não estudando o tema. Então, alguém que só estudou ansiedade não vai te ajudar profundamente. Se você é um homem gay, você precisa de alguém que tenha um olhar técnico sobre a homossexualidade. Exatamente. E sim, na verdade, qualquer pessoa. Quando você faz amizade com alguém, às vezes fica muito desconfortável perto de você e tudo mais, e aí ela vem com aquele discurso assim, não, porque pra mim todo mundo é igual, todo mundo é igual. Mentira. A nossa inteligência social não permite isso. A gente precisa tratar as pessoas com uma certa diferença, mas não aquela diferença de colocar um pra baixo, o outro não, mas com diferença. E se ele ignora você ser gay, o fato dele te ignorar, né, já fala muito. Não é que ela tá fazendo um discurso legal, tipo, somos todos iguais. Não compra isso. Ele simplesmente está querendo silenciar, como sempre. E é aquilo, né, que a gente está falando no começo. O problema não é você ser gay. Ou melhor, o problema não é você exercer
o seu desejo de ficar com outros caras, né, e tudo mais. O problema é quando você se rotula gay, quando você fala para a sociedade, eu sou gay, e as pessoas têm que te enxergar dessa maneira. Esse é o problema para as pessoas. E por isso é tão importante a gente falar sobre esse assunto, falar sobre homossexualidade. E se você tiver no seu tempo, falar também sobre se declarar para as pessoas, né? Porque, assim, igual infelizmente eu não tive essa oportunidade, mas é muito importante. Eu não acho que. Eu não sei se vai concordar comigo, né, Caio? Mas eu acho que por eu ter tido essa vivência de me tirarem de maneira tão assim, inesperada, eu sempre falo que as pessoas não deveriam ter que se declarar LGBT, mas no mundo de hoje, de certa maneira, é importante fazer isso, nem que seja para você mesmo, né? E quase que eu caí. E eu acho muito importante a gente ter esse momento e conseguir falar, não, eu sou gay, não precisa chegar a falar, galera, eu sou gay, mas só de você exercer tranquilamente, né, quem você é e o que você gosta, o que você curte, isso já é. Lucas, eu tenho um grupo que chama Gays Conscientes, onde eu me reúno uma vez por mês com homens gays para falar de questões próprias da homossexualidade. Então, e nós estamos em 75 homens nesse momento. São homens gays de toda a parte do Brasil. E quando a gente vai discutir isso, né, eu tenho que me declarar gay ou não, eu digo o seguinte: quando você compra um carro, né, eu sempre tive com os carros pau velho e no ano passado eu comprei um 4x4 de dirigir na montanha, de subir. Cara, um carro laranja, eu tenho um Jimmy laranja, que sempre foi meu sonho e tal. A primeira coisa que eu quis fazer foi mostrar para todo mundo. Quando a gente tem orgulho de uma coisa, a última coisa que você quer fazer com uma coisa que você tem orgulho é esconder. Você não ganha um troféu de melhor aluno, de melhor funcionário, de melhor qualquer coisa e coloca ele embaixo da cama. Né? Quando você olha para uma coisa e vê essa coisa como bela, você quer mostrar. E aí eu fico pensando, eu falo para os meninos do grupo, você não quer se declarar porque você está cheio de orgulho de ser gay, então eu tenho muito orgulho do fato de eu ser gay e não vou contar para ninguém. Ou você não quer se declarar porque ainda tem um lugar de vergonha. Porque olha só, não é uma questão de precisar, mas é uma questão de que quanto mais orgulho eu tenho de uma coisa, mais eu quero gritar ela para todo mundo ouvir. E se eu não quero fazer isso, se eu contei para todo mundo, mas não contei só para minha avó, é porque tem algum lugar ainda que há vergonha. Eu contei para todo mundo, mas não para o pessoal da igreja que eu frequentava. Eu contei para todo mundo, mas não para os meus amigos da escola. Que lugar é esse que você ocupa nessa relação? De orgulho ou de vergonha? E eu gosto de dizer que ocupar um lugar de vergonha, de orgulho, também é um lugar político. Quando eu vou lá e eu conto, eu estou dizendo para mim e para eles, olha, eu existo, a minha sexualidade é importante e eu tenho orgulho dela. Então, eu sou da linha que eu acho que a gente deve sim se declarar, se assumir. Uma vez um seguidor falou, a gente não tem que se assumir porque quem assume, assume culpa. Claro que não. Quem assume toca para si. Eu assumo a minha sexualidade, eu assumo que eu sou as coisas que eu amo, eu assumo. Então é um lugar de orgulho. Eu vou por essa linha, assim, de pensar que se eu não quero contar alguma coisa, é porque eu estou orgulhoso dessa coisa ou com vergonha? E se a resposta é vergonha, eu devo voltar lá para o espelho, que primeiro o espelho, depois a bandeira, eu volto para o espelho e me pergunto, que lugar é esse, né, que eu estou ocupando, que eu não quero olhar, não quero revelar isso com orgulho. Assim, é muito interessante também a gente falar que às vezes a pessoa se olha no espelho, aí ela fala, eu tenho vergonha, aí ela começa a sentir mais vergonha de si por ter vergonha e vira um ciclo, né? Alimentado. A gente também se acolher, né? Da gente falar, cara, tudo bem, eu não consegui falar, porque na verdade não é uma culpa que eu criei, entendeu? Não é um obstáculo que eu criei, mas sim que foi imposto a mim. E eu acho que tá tudo bem você se acolher e falar, eu tenho vergonha, mas por causa disso, disso, e é algo que eu preciso trabalhar. Então, um passo de cada vez e, assim, quando vocês conseguirem construindo isso, né, no espelho, que o cara tanto fala, e da gente conseguir aí sim levantar a bandeira, isso vai ser um processo muito mais firme, muito mais gostoso até mesmo, né? Então, acho que... Eu não preciso fazer sozinho, né, Lucas? Eu estava lá no meu grupo de homens gays. Tem vários homens que começaram um grupo no armário e que começaram por estarem com outros homens gays, por terem amigos gays, por estarem nesse processo de todo mês se encontrar para falar das vergonhas, para falar dos medos. Não, peraí, eu não vou mais ter medo, eu não vou... A pessoa começa a partir desses encontros, receber ajuda para avançar. Deixa eu só fazer a última pergunta, senão eu não vou conseguir encerrar, porque a gente já está em 55 minutos. Eu queria que você pudesse dizer agora alguma coisa
que pudesse, possa ajudar alguém que ainda esteja ou em vergonha, ou no que a gente chama de processo de mudança, rumo à aceitação, ou rumo ao orgulho, que dica, que fala você poderia dizer para encorajar alguém que está num lugar de vergonha, ou rumando ao orgulho, para encorajar essa pessoa no processo dela? Olha, eu vou te falar que, na verdade, eu vou falar para essas pessoas que o orgulho que a gente tanto carrega, tanto que as pessoas, né, da comunidade tanto querem atingir, ela se constrói também nesse momento em que você está vivendo. Quando você admite para você mesmo tudo isso que você está passando, toda essa carga, tudo que você está sentindo, e aí você começa a encarar isso de pouquinho em pouquinho. O pouquinho, na verdade, nesse caso, ele é muito. E a gente vive numa sociedade onde não foi feita pra gente, né? A gente está começando a construir agora. Então, tá tudo bem você tá nesse momento de vergonha, tá tudo bem você não estar conseguindo falar com as pessoas. Então, vai de pouquinho em pouquinho, conversando com você mesmo, e passa a conversar com outra pessoa, porque são com pequenos passos que você vai firmando a sua liberdade, a sua independência e autonomia. De pouquinho em pouquinho, não tenta, né, sair para todo lugar assim, querendo falar sobre você, querendo ter as vivências, de pouquinho em pouquinho algo mais constante. Então tá tudo bem, esse momento que você está vivendo, ele vai passar, tem um muro em cima, que está tampando a sua visão, mas tem muito mais que você vai viver daqui para frente. Então vai de pouquinho em pouquinho, você vai conseguindo quebrar esse muro. Né? E cair no processo não é retroceder, né, Lucas? Às vezes a pessoa deu 7 passos e caiu, e teve vergonha e não conseguiu. Cara, você deu 7 passos e caiu, tá bom, você levanta, limpa o ralado no joelho e dá mais 3 passos. Acho que você falou uma coisa que, às vezes a gente tá falando aqui de orgulho, eu mesmo me empolgo e falo, vai ser você, tem orgulho, mas às vezes a gente também precisa acolher a nossa vergonha, olhar no espelho e falar, calma, você está com vergonha ainda. Você teve vergonha hoje, mas talvez amanhã você não vai estar com vergonha. Talvez no mês que vem você não vai ter vergonha. Acho que você trouxe um olhar importante, que é, né, falando para as pessoas que estão assistindo, seja piedoso com você mesmo, seja cuidadoso com o seu processo, porque talvez o que parece impossível para você hoje, como você falou, esse muro, amanhã vai ser só uma poeira que ficou para trás. Mas o processo ele acontece dia após dia, um passo de cada vez. Você falou, né, Lucas, que logo que você foi tirado do armário, você se viu no banheiro chorando, né? E eu imagino que você lá no banheiro chorando, morrendo de medo, pensando que com vergonha, totalmente envergonhado, você não imaginaria que você estaria aqui hoje falando para todas as pessoas, a gente está com 90 pessoas nesse momento na live, falando para 90 pessoas, eu sou viado, eu tenho orgulho de mim, eu falo disso mesmo, quer dizer, você mesmo não imaginaria isso no seu processo, e olha onde você está. Então, você que está em casa pode nem imaginar, você fala, nossa, eu nunca vou ter coragem de falar que eu mesmo sou viado. Né? A gente tem medo dessa palavra, nossa, gay, bicha. Você não sabe, pode ser que lá na frente, logo ali, você vai estar morrendo de orgulho andando de mão dada com um cara na rua, ou fazendo uma tatuagem, eu sou gay, sei lá eu. Né? Acredita que o teu processo está acontecendo. Sim, ou fazer uma live com a gente, quem sabe? Imagina, vai contar ainda. Vocês eram jovens e eu tava lá assistindo, agora vocês estão aí tudo careca, velho, e com as barbas brancas. Lucas, meu querido, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, por ter, eu nem, quando a gente marcou, eu nem me atentei que hoje era feriado, então que você podia estar aí fazendo qualquer coisa. Obrigado por estar aqui. Acho que a ideia desse GPS é inspirar as pessoas para ir para um lugar de orgulho, é mostrar para elas que o caminho não é linear, que a gente tem dificuldade no processo, que tem choro, tem lágrima, tem muita vergonha, mas a vergonha é o início do caminho e não o fim. E acho que você, com a tua história, ajudou a gente a deixar esse GPS mais preciso rumo ao orgulho. Queria te agradecer muito. Dizer para as pessoas que eu vou deixar a live salva. Se você não conseguiu ver tudo, pode passar aqui para ver depois. Vou deixar no meu Instagram. O Lucas, eu imagino que depois ele vai compartilhar também. E é isso. Muito obrigado. Se você quiser dizer últimas palavras, você tem 1 minuto. Queria agradecer também. Eu sempre te acompanho, Caio. Foi muito legal e muito boa essa experiência, assim. Eu queria agradecer a todo mundo que está comentando na live, vocês me ajudam muito e eu espero ter ajudado vocês, é sempre uma troca e que vocês ainda vão passar por muitos bons momentos e de felicidade
e de tristeza também, tudo isso faz parte, tá bom, gente? Mas não vejam a situação que vocês estão hoje como definitiva. Sempre tudo passa. E assim como eu, com momentos difíceis, com momentos bons, a gente vai seguir em frente e sempre aprender. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi muito legal. Amei. Muito bom. Então é isso, pessoal. Beijo pra vocês, beijo pra você e até. Tchau, tchau.